deitado eternamente em berço esplêndido do Barros 30 estrelado, ungido verde louro dessa flambulante esmou futuro e glória no passado. Povo brasileiro, é com esse trecho do hino nacional brasileiro que eu falo agora pro povo brasileiro. Esse pronunciamento de emergência desse que vos fala, Brasil. O príncipe da lei, a Mariah Carey da justiça, o periquito da jurisdição, a cloroquina do bandidinho, a Manu Gavassi da lei, eu, advogado Paloma, venho urgente falar com o Brasil. Povo brasileiro, estou aqui na Berrine, último andar, no meu escritório, que fica aqui na Berrine. Estou sozinho, por recomendação da OMS. Nossos mais de 78 funcionários, formados no estrangeiro, estão em home office. Nós estamos fazendo tudo por cal aqui. Aqui na Berrine não tem cimento, é cal. Aqui não tem cimento, é cal. Aqui não é brincadeira. Muita gente acha que aqui é brincadeira, Brasil. Mas aqui não é brincadeira. Estou aqui por cal com meus funcionários, na minha outra máquina, um Mac que eu tenho aqui ao meu lado. E falo aqui com o Brasil. Hoje, povo brasileiro, os meus telefones não pararam de tocar. Os meus telefones tremiam, eu tive que tirar do gancho. Eu estou há horas aqui no telefone. O dia inteirinho eu tô no telefone. Resolvendo pepino grosso. O povo chama o advogado Paloma. Porque ele é amigo da lei. A minha melhor amiga é a lei. E eu ando com ela pra cima e pra baixo, de pé e deitado. Povo brasileiro, não tá sendo um tempo fácil pra nós. As restrições da pandemia não estão sendo fáceis. Eu estou na linha de frente com os profissionais essenciais. Porque a lei é essencial nesse momento. Então estou dando a cara a tapa. Eu estou dando peito a combate, a flechada, como um índio tupinambá, pelo povo brasileiro. Eu fui nos hospitais, fui nos leitos. Eu fui nas UTIs, aplaudi, fazer panelaço na UTI. Fazia panelaço em homenagem aos profissionais de saúde. Ao pessoal na linha de frente. Bati panela na UTI em homenagem. Os seguranças vieram me tirar. Eu falo, ninguém cala a minha voz. Ninguém vai calar o advogado Paloma. Os profissionais vinham assim, festejando. Os doentes tremiam ao ver o advogado Paloma. É do meu jeitinho. É do meu jeitinho. Eu sou assim, eu sou simples. Eu gosto de tomar café no botequim. Eu tomo café no botequim. E hoje uma bomba caiu na minha mão. E eu, humilde, com a princesa Leia,
atendi ao chamado de um grande amigo. Hoje, logo cedo, 3 da manhã, meu telefone tocou. Eu atendi, falei: alô? Alô? Falou uma coisa que mudou minha vida, Brasil. Quando eu falei alô, era um homem falando: aqui era a produção do Alok, do DJ Alok, e ele tá te convidando para uma festa. Digita esse código no seu WhatsApp. Digitei e sumiu tudo. Era um bandidinho querendo destruir o advogado Paloma. Um hacker, desgraçado jogador de LOL, que quis invadir o meu aparelho importado. Mas tem tanta proteção, eu abri a lei no meu celular, o bandidinho desmaiou. E aí eu lembrei: por que eu tô aqui, Brasil? Eu lembrei. Eu me emociono. Eu me lembrei que eu sou um agente do povo. Que eu sou Thanos. E a lei é meu martelo. E eu tenho que dar na cabeça do bandidinho. De novo meu telefone toca. Eu já atendi nervoso. Falei: bandidinho desgraçado. Não era. Era meu grande amigo Sérgio Moro. Sérgio Molho, como eu chamo ele. Eu atendi já pra falei: bandidinho. Ele falou: não, advogado. É seu melhor amigo, o Sérgio Molho. Falei: molho? No duro? No duro? Ele falou: no duro. Eu falei: você tem alguma dúvida da lei? Ele falou: advogado Paloma, eu preciso de você. Aqui! Agora! Peguei meu helicóptero, sobrevoei o Brasil, fui até Brasília. Chegando lá, eu e Moro fizemos um call. Fui até Brasília pra fazer um call. Liguei meu Rangout, e batemos um papo de mais de 5 horas, eu e Sérgio Moro. Ele falava: advogado, eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei como é que eu desamarro esse imbróglio. Eu falei: molho, a lei. Eu peguei a lei e folheava. Eu e ele ficamos folheando a lei. Que o bandidinho tem medo. Nós folheamos aquela lei. E batemos papo, tomamos um cafezinho. E ele chorava, Brasil, no meu colo. Ele falava: advogado, o que eu faço? Eu falei: calma. Se acalma, Sérgio. Serginho, se acalma. Ele foi se armando. Eu falei: calma. Eu aprendi com ASMR a calmar. Eu falei: calma. Fica mais calmo. Ele foi calmando. E depois de um grande debate, analisamos planilhas, analisamos dados, pesquisas, e chegamos a uma conclusão. Depois de muito debate, e falando com liderança, muitos líderes. Ficamos nos call com os líderes, porque eu só converso com líder. No meu WhatsApp aqui só tem líder. E nós chegamos a uma conclusão. E eu vou ler esse pronunciamento batido na máquina por mim e pelo juiz superministro Sérgio Moro. Tá um pouco grudado.
23 de abril de 2020. Segundo as leis da norma técnicas da jurisdição da planilha brasileira de frutas maracujá, você tem direito a todos os limites da lei, porque isso aqui ninguém fala. Quando, no artigo 1269, quando tem na legislação federal, você tem que dar baixa no cartório federal do Fórum. No Fórum 365, no dia 15 de dezembro de 2008, às 15 horas, fechado o direito de todas as constituições brasileiras, ditado as constituições manufaturadas da Casa do Cálculo de Veículos, maravilhosamente produzidos por Crude and Carsey, que é a parte técnica e teórica na parte jurisdicional, que deu o aval do Avará para a juíza Maria Tereza Neto, 15 de abril de 2010, que ela falava? Eu tinha que passar na jurisdição para que ela desse carimbão, né, e fechasse o pacotão de crime. O pacotão de crime nós abrimos de o quê? Fandangos, nós fechamos. Quando nós abrimos o pacotão, não tinha ketchup. Falamos, vamos reclamar. Demos baixa na TIP, fomos na OB, fizemos toda a planilha. Fechado dia 3, nós somos no cartório de bens e materiais. Dia 15 de abril, tá aqui na lei, nós fechamos. Dia 15 de abril de 2015, fechado no Código Penal da 10ª Jurisdição, no novo pacotão de crime, nós fechamos na Constituição Federativa de Beisebol e lucros federativos. Fechando isso, nós somos aonde? No cartório de automóveis. No cartório de automóveis, fechamos aquela procuração que dava direito a toda a legislatura federativa. Federativa por causa das legislaturas pesadas. Não foi por causa disso, meu chapa. Eu falei. Fechada aquela jurisdição, nós fechamos na planilha 10. 863, artigo 14. No artigo 14 dava baixa naquilo. E eu falava pra ele, cara, mano, aqui nós temos que fechar aqui por causa do dia 15 de abril de 97, que tem na Constituição Brasileira, que fecha no artigo 12 do Constituto Federativo Brasileiro, que eu falei com aquela coisa. Aí dava aquela baixa, fechamos. E, gente, falando mais na linguagem popular, né? Tirando desembromation. O que isso significa? Nós decidimos, eu e o Sérgio Moro, e vim aqui dizer, eu tô emocionado, Brasil. Isso aqui é um trabalho de anos e anos que nós conseguimos agora entregar pro povo. O que eu e o Sérgio Moro decidimos? Nós, em parceria, isso nós fechamos dia 15. Agora, dia 23 nós fechamos, batemos martelo. Nessa martelada que nós demos, fechamos o negócio. O que nós decidimos, depois de muita discussão, muita conversa, diálogo aberto, democrático. O que nós decidimos? Que nós vamos pedir 12 de frango, 8 de queijo, 4 de carne e 2 mini quibe cremili. Só 2 cremili. E nada mais. Isso tá na lei. Brasil. Obrigado, povo. Obrigado, amigo do advogado Paloma. Obrigado, Brasil. Espero que esse pronunciamento seja esclarecedor e tenha tirado em você todas as dúvidas pendentes nesse momento de tensão. Um grande abraço do seu amigo da lei. Daquele que te ama. Advogado Paloma. Povo brasileiro.